Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 13, Iluminados com a Glória de Deus. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença para Te adorar, para buscar a Tua bênção, para buscar o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, ao abrirmos a Tua palavra, as profecias do Apocalipse, que elas se tornem vivas, claras, compreensíveis, que o Espírito Santo nos ajude a viver, a pregar e a nos preparar para a volta de Jesus. Pai querido, dá-nos a Tua bênção ao abrirmos a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Iluminados com a glória de Deus. O verso áureo: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 18 e o verso 1. Depois de Deus ter mostrado para João a grande visão de Apocalipse 17, que tem como foco Roma, a cidade de Roma, a cidade dos 7 montes, que tem como foco os reis de Roma, que tem como foco a nova ordem mundial com os 10 reinos modernos, depois de mostrar a condenação da grande Babilônia. Deus agora dá mais detalhes para João em Apocalipse capítulo 18, porque Deus quer mostrar para você e para mim que Ele tem um povo chamado meu povo, povo meu, sai de Babilônia. Deus tem um povo escolhido, homens e mulheres sinceros, que ainda estão em Babilônia. E Deus tem essa mensagem para você em Apocalipse capítulo 18. É a nossa missão, é o alto clamor, sai dela, povo meu. Os eventos finais estão se desenrolando diante de nós. Temos informações suficientes na Bíblia, na profecia. Haverá algum tipo de legislação, especificamente a legislação dominical. Uma lei que se tornará mundial, que vai sair dos Estados Unidos e vai se espalhar pelo mundo todo, impondo o primeiro dia da semana como um dia sagrado, no lugar do sábado, o dia do Senhor. Queridos, essa observância dominical, em contraste com a guarda do sábado, esta é a grande questão. Isto é o que vai provocar o grande conflito agora em nossos dias. O Apocalipse nos mostrou as questões fundamentais que estão em jogo, os agentes cruciais envolvidos, e em termos gerais nos contou o que vai acontecer quando, em vez de adorarem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, conforme diz Apocalipse 14, verso 7, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro adorarão a besta e receberão o sinal da besta. Todos os que escolheram seguir o Senhor Jesus Cristo e escolheram obedecer os seus 10 mandamentos terão seus nomes no livro da vida, o livro da vida do Cordeiro. Quanto melhor é estar no registro de Deus do que nos registros humanos. Deus levantou um movimento adventista em 1844 para pregar essa mensagem ao mundo. Assim precisamos ser convertidos à verdade como ela está em Jesus Cristo e sermos transformados em novas criaturas pelo Evangelho eterno de Apocalipse 14, verso 6, o qual está concentrado na morte de Jesus por nós e a garantia da nossa salvação em Jesus. Esta é a missão que Deus deu para você. A missão para os nossos dias é o alto clamor. Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu. Deus precisa de um remanescente fiel que proclame esse clamor, e você está sendo convocado por Deus para fazer parte deste remanescente fiel. Aleluia. Na parte de domingo, preparação para a crise final. Queridos, nós estamos vivendo o tempo da crise final. Não dá para negar.
Eu convido você para abrir a Bíblia agora e vamos ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5. Capítulo 5 e os versos 1 até o verso 6. Aqui a palavra de Deus diz: Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Muitos usam esse texto para dizer que é impossível saber o tempo. É óbvio que o dia e a hora ninguém sabe, mas muitos usam esse texto para dizer que é impossível saber o tempo da segunda vinda de Jesus. Mas presta atenção nesse texto do apóstolo Paulo, não somente no verso 2, porque o verso 2 diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A volta de Jesus é comparada à vinda do ladrão. Inesperada, será uma surpresa, mas para quem? Para os filhos das trevas, não para os filhos da luz. Os filhos da luz conhecem a profecia. Os filhos da luz conhecem o tempo em que estão vivendo. Não sabem o dia e a hora da volta de Jesus, mas eles conhecem o tempo em que estão vivendo, se a volta de Jesus está longe ou se está perto. Por isso, presta atenção agora nos versos 3 em diante. Pois que, quando disserem a paz e segurança, e será durante a nova ordem mundial, que eles vão dizer a paz e segurança, porque os 10 reinos modernos estarão em harmonia uns com os outros e estarão todos submissos ao poder papal. Portanto, queridos, quando eles disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Você e eu não estamos em trevas. Portanto, a volta de Jesus não nos pegará de surpresa, porque nós não estamos em trevas. Vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aqueles que estão em trevas, a volta de Jesus os surpreenderá como um ladrão. Verso 5. Porque todos vós sois filhos da luz, aleluia, somos filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Queridos, Paulo está muito claramente declarando que os filhos da luz, os filhos do dia, os remanescentes, os santos do Altíssimo, não serão pegos de surpresa. O apóstolo Paulo instou os crentes em Tessalônica, ele declarou que eles eram filhos da luz e que não estavam em trevas, para que esse dia os pegasse de surpresa. Jesus usou a expressão vigiar em conexão com a oração sincera e genuína. Vigiar é estar espiritualmente alerta. Ser sóbrio é levar a sério a época em que vivemos e focalizar as coisas que realmente importam. Ellen White declarou: nós, que conhecemos a verdade, deveríamos estar preparados para o que em breve virá sobre o mundo como uma terrível surpresa. Virá sobre o mundo como uma terrível surpresa. Mas nós, os que conhecemos a verdade, deveríamos estar preparados. Você está vigiando e orando, meu querido irmão? Você está preparado para a volta de Jesus? É nesse tempo. Não sonhem com 30, 40, 50 anos a volta de Jesus, não. Pense na volta de Jesus nos próximos anos, dentro dos próximos 10 anos, sem marcar data, mas nós estamos ansiando para que a volta de Jesus ocorra dentro dos próximos 10 anos, não mais. Nós estamos ansiosos para ir para o céu. Não sabemos o dia e a hora, mas estamos ansiosos e estamos conhecendo o tempo da volta de Jesus. É tempo dele voltar. E ainda que seja uma surpresa para o mundo, não deve ser surpresa para o povo de Deus. Embora não saibamos o dia, nem a hora, podemos ver o suficiente para saber que está chegando e que hoje é o dia de estar pronto. Vamos revisar a visão que Deus deu para Daniel, o sonho que Deus deu para Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2.
Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Este capítulo 2 de Daniel é a história do mundo em um capítulo da Bíblia. Em um único capítulo da Bíblia, Daniel capítulo 2, Deus conta a história do mundo. Deus deu um sonho para Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, ele viu uma grande estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e barro, e os 10 dedos nos pés da estátua. E neste sonho, relatado aqui em Daniel capítulo 2, Deus mostrou também neste sonho para Nabucodonosor uma pedra que foi lançada do céu, e ela atingiu a estátua nos pés, exatamente nos pés, exatamente nos 10 dedos da estátua, destruindo todos os reinos terrestres. Deus falou para Daniel: diga para Nabucodonosor que eu mostrei para ele aquilo que vai acontecer no tempo do fim. É exatamente o que está em Daniel capítulo 2 e o verso 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. No fim dos dias é no tempo do fim, é no tempo em que você e eu estamos vivendo. Deus mostrou que a pedra vai descer do céu no tempo em que o mundo estará dividido em 10 reinos modernos. Queridos, hoje nós estamos vivendo no tempo em que as 10 supernações estão sendo formadas. O mapa do Clube de Roma, apresentado diante do mundo, dividindo o planeta Terra em 10 supernações, isto está no Google, isto é do conhecimento de todo mundo, isso não é teoria da conspiração. O mundo está se dividindo em 10 grandes blocos econômicos e, queridos, quem vai dominar sobre estas 10 supernações? O líder papal, o líder romano. E esse período será um período curto, de 42 meses, 3 anos e meio. 3 anos e meio foi o tempo do ministério de Jesus na terra. 3 anos e meio será o período do ministério do anticristo. O anticristo tenta imitar Cristo, querendo parecer Cristo, querendo ser Deus na terra, destruindo a lei de Deus e criando uma lei dos 10 mandamentos, aqueles mandamentos que estão no catecismo romano. Cristo tinha o sábado como dia sagrado, o sinal entre Deus e os homens. Deus disse, é o sábado. E, queridos, o anticristo também tem um dia sagrado que ele estabeleceu no lugar do sábado. É o primeiro dia da semana. Portanto, este anticristo vai dominar sobre os 10 líderes dos 10 reinos modernos. Mas, queridos, aqui no capítulo 2, verso 44, diz: mas nos dias destes reis, destes 10 reis, quando a terra estiver dividida em 10 supernações, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. É o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Este reino será inaugurado, implantado, quando a pedra descer do céu e destruir os reinos terrestres e estabelecer o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, onde você e eu seremos súditos, os santos do Altíssimo, seremos arrebatados para o céu. Jesus nos deu promessas referentes aos últimos dias, para que, sabendo do que está para acontecer, nos preparemos para os eventos que estão à nossa frente. As profecias de Daniel e Apocalipse, combinadas com o dom profético do espírito de profecia, nos dão uma percepção divina do que está por vir. A profecia descreve a história da salvação com antecedência, e Daniel 2 dá evidências fortes e lógicas para confiar em Deus, o Deus que conhece o fim desde o princípio, o Deus que revelou aos seus servos, os profetas, para os santos do Altíssimo, aquilo que há de acontecer justo nesta última geração. Jesus está voltando, a pedra vai descer do céu, e nós estamos ansiosos pelo aparecimento de Jesus Cristo nas nuvens do céu.
E ele dirá para você e para mim, para os santos do Altíssimo: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, conhecer a verdade. É a verdade personificada. Jesus Cristo é a verdade personificada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8 e o verso 32. O Evangelho de João, capítulo 8 e o verso 32. Leia comigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade revelada na Bíblia, a verdade revelada na pessoa de Jesus, ela nos liberta das mentiras, dos enganos, das tradições pagãs, dos festivais pagãos de Babilônia. A verdade nos liberta do vinho de Babilônia, das heresias de Babilônia. Por isso, meus queridos, nós precisamos conhecer e nos aprofundar na verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. Aqui está em João capítulo 17, verso 17. João capítulo 17, o verso 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade é a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos conhecer a Bíblia de capa a capa. Aqui está a verdade revelada. Mas a verdade também, Jesus disse que é Ele. Eu sou a verdade, disse Jesus em João 14, verso 6. Abra sua Bíblia, em João 14 e o verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus Cristo. Porque na palavra de Deus você vai encontrar a pérola de grande preço, Jesus Cristo, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só há salvação em Jesus e ele está revelado na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. E o que mais é a verdade? Abra sua Bíblia em Salmos 119. Salmos 119 e vamos ver então o verso 86. Todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem, ajuda-me. O que mais é a verdade? A verdade é a santa lei de Deus. Todos os 10 mandamentos da lei de Deus compõem a verdade. Vejam como a verdade de Deus revelada pelo Espírito Santo para você e para mim é uma verdade completa. A palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Todos os mandamentos da lei de Deus são verdade. Queridos, aqui também em Salmo 119 e o verso 142 diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. A lei de Deus, esta lei odiada por Satanás, esta lei pisoteada pelos homens, esta lei que pastores estão usando o púlpito para dizerem que ela foi abolida e que você não precisa obedecer à lei de Deus. Esta lei de Deus, ela é a verdade. Aqui está em Salmo 119, verso 142. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Portanto, queridos, a verdade não é algo que você e eu inventamos. A verdade é aquilo que está revelado na Bíblia. João 17, 17. A tua palavra é a verdade. João 14, 6. Jesus é a verdade. Salmo 119, verso 142. A tua lei é a verdade, a lei de Deus. E Salmo 119, verso 86. Todos os 10 mandamentos são verdade. Queridos, Deus quer conduzir o povo da verdade. É o povo da verdade, que ama a verdade, que entrará na Nova Jerusalém. Leia comigo também Isaías. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, verso 2. Abri as portas, para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Quem entrará pelas portas da Nova Jerusalém? A nação justa, a nação comprada pelo sangue de Jesus Cristo, que observa a verdade. Isaías 26, verso 2. Meu querido irmão, um apelo de Deus para você
é para que você não beba do vinho de Babilônia, fugir dos erros de Babilônia e caminhar na luz da verdade. A chave de tudo é a Bíblia. Enquanto as pessoas se apegarem à Bíblia e seguirem seus ensinos, não serão enganados no momento decisivo, especialmente em relação ao sábado. A segunda mensagem angélica de Apocalipse 14 fala sobre aceitar a verdade em vez de aceitar as mentiras de Babilônia, aceitar a Bíblia em lugar da tradição humana, aceitar os ensinos bíblicos em vez da falsa doutrina de Babilônia. A terceira mensagem angélica de Apocalipse 14 é uma advertência contra aqueles que vão receber o sinal da besta. Apresenta um aviso contra a marca da besta. Nas profecias bíblicas, uma besta representa um poder político ou religioso. A besta do mar surge de Roma com um sistema mundial de adoração. Por fim, esse poder romano estende a sua influência sobre o mundo e conduzirá um movimento para unir a igreja e o Estado. O objetivo será alcançar a unidade mundial em um momento de reviravolta econômica, catástrofes naturais, desordens sociais, crise política internacional e conflitos globais. Os Estados Unidos assumirão a liderança nessa confederação do mal e global. Não será a China, mas serão os Estados Unidos da América do Norte, que, como nação número 1, lembrem-se que a nação número 1, Estados Unidos, Canadá e México, esta nação número 1, eles vão liderar a nova ordem mundial. Quem vai dominar, quem vai governar será o líder papal, o líder de Roma, mas eles usarão os Estados Unidos, a nação número 1, para implantar a nova ordem mundial, por meio dos dois grandes erros: a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Por meio desses dois erros doutrinários pagãos, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha, enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, ou seja, a imortalidade da alma, lança a base e o fundamento para o espiritismo. O segundo, ou seja, a santificação do domingo, cria um laço de intimidade, de afinidade com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão para o espiritismo por cima de um abismo, e por sobre outro abismo estenderá a mão para o poder romano, e sob a influência dessa tríplice união, esse país seguirá os passos de Roma, pisoteando os direitos da consciência. Isso foi o que Deus revelou no livro Grande Conflito, página 489, página 490. Através dessa tríplice aliança, o poder romano, o protestantismo apostatado dos Estados Unidos, eles serão ligados através do espiritismo. Mas a palavra original não fala espiritismo, fala espiritualismo. Porque espiritualismo envolve muito mais do que espiritismo. Queridos, o espiritualismo envolve Rosacruzes, envolve maçonaria, envolve todas as sociedades secretas do mundo. Por isso, o Vaticano, o líder romano e o protestantismo apostatado dos Estados Unidos estarão unidos através do espiritualismo. O Deus da maçonaria é o Deus do governo americano, é o Deus do Vaticano. Esses dois poderes, Estados Unidos e o Vaticano, adoram o mesmo Deus, o Deus de chifres, Baphomet, o Deus da maçonaria. Por isso, meus queridos, Deus revelou para a sua serva que através do espiritualismo, o protestantismo e o catolicismo, eles se uniriam, e essa tríplice aliança vai impor a nova ordem mundial. A tríplice aliança do Vaticano, Estados Unidos, unidos através do espiritualismo. Queridos, nós estamos assistindo hoje à concretização desta profecia que Deus revelou no passado. Essas mensagens terminam com um apelo urgente para que os fiéis guardem os mandamentos de Deus por meio da fé viva de Jesus que habita no coração. Apocalipse 14, 12.
Meu querido irmão, minha querida irmã, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, João 17:17. A verdade é Jesus, João 14:6. A verdade é a santa lei de Deus, Salmos 119, 142. E a verdade são todos os mandamentos da lei de Deus, Salmos 119, verso 86. E a nação que observa a verdade é que entrará pelas portas da Nova Jerusalém, Isaías 26, verso 2. Deus está chamando você para fazer parte da nação que observa a verdade. Abri as portas para que entre nela a nação que observa a verdade. Aleluia! Na parte de terça-feira, a reforma continua. A reforma do século XVI. A reforma protestante que alcançou seu clímax com Martinho Lutero em 1517, quando ele pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha. Queridos, esta reforma protestante, ela deixou de ser uma reforma protestante, deixou de fazer protestos. Hoje não tem ninguém mais fazendo protestos contra os erros romanos. Queridos, hoje o protestantismo, que nasceu forte no século XVI, se tornou também filho de Babilônia. Filho e filhas de Babilônia são aquelas igrejas que seguem o mandamento da mãe, aquela que se intitula a igreja mãe. Queridos, hoje o protestantismo se tornou filho de Babilônia. Por isso Deus quer que esta reforma protestante que começou no século XVI, ela continue hoje. Quem está fazendo protestos hoje? Nos últimos dias, Deus levantou um povo que se inspira nos reformadores do passado, que tem a Bíblia como seu único credo. Hoje nós temos a Bíblia como nosso único credo. Temos Jesus Cristo como fonte da salvação. Temos o Espírito Santo como única fonte de força e temos o retorno, a promessa da volta de Jesus como consumação das nossas esperanças. Verdades há muito obscurecidas pela escuridão do erro e da tradição, incluindo o sábado bíblico, serão proclamadas ao mundo antes do retorno do Senhor. As mensagens dos 3 anjos deram origem a esse movimento do tempo do fim para completar a obra da reforma e participar com Cristo na conclusão da sua obra aqui nesta terra. As grandes profecias do Apocalipse revelam um movimento profético que surge a partir de um desapontamento no dia 22 de outubro de 1844. Quando você estuda Apocalipse capítulo 10, você vê esse movimento que passou pelo grande desapontamento, 22 de outubro de 1844. Mas, queridos, esta profecia de Apocalipse 10, ela não termina em fracasso, porque Deus fala que este movimento profético que passou pela decepção, eles se tornariam os proclamadores das profecias dos últimos dias. Abra sua Bíblia e leia comigo Apocalipse capítulo 10 e o verso 11. Apocalipse capítulo 10, verso 11. Eles passaram pelo desapontamento. Eles comeram daquele livrinho que foi doce na boca e amargo no estômago. Mas eles se levantariam e se tornariam um movimento profético mundial. Apocalipse 10, verso 11. E ele disse: importa que profetizes outra vez. Levante a cabeça. Levante-se. Anime-se. Porque vocês não vão ficar fracassados. Vocês vão se tornar um movimento profético mundial. É o que Deus está dizendo aqui em Apocalipse 10, 11. E ele disse: importa que profetizes outra vez. Há muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Esse movimento profético de Apocalipse capítulo 10 é um movimento adventista do 7º dia. Queridos, Apocalipse 18, verso 1, tem a mensagem que este movimento profético deve proclamar para o mundo. Apocalipse capítulo 18 e o verso 1 em diante. Abra sua Bíblia e vamos ler. Depois destas coisas, depois do quê? Depois de Deus ter dado a visão de Apocalipse 17, mostrando
quem é a prostituta, mostrando que a prostituta é um poder romano, é uma igreja romana que tem a sua sede na cidade dos 7 montes. Esta é a revelação de Apocalipse 17. Agora Deus mostra no capítulo 18 a condenação e a destruição de Babilônia. Capítulo 18, verso 1: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Este é o 4º anjo. O 4º anjo vem se unir aos 3 anjos de Apocalipse 14. Os 3 anjos de Apocalipse 14 são representados aqui em Apocalipse 18, verso 1, por um grande e poderoso anjo, porque agora são as 3 mensagens angélicas sendo pregadas de uma só vez. Queridos, primeiramente as 3 mensagens angélicas foram pregadas num espaço de tempo, começando lá em 1843, 1844, a primeira mensagem angélica, depois a segunda mensagem angélica, mas agora, quando saiu o decreto dominical mundialmente, é o tempo de pregar as 3 mensagens angélicas como sendo uma só mensagem, de forma compacta, porque vai começar o juízo dos vivos, vai começar o julgamento dos vivos, com a aprovação da lei dominical para o mundo todo. O selo da besta começa a ser aplicado, mas também começa a ser aplicado o selo do Deus vivo. É o tempo do juízo dos vivos. Por isso, meus queridos, as 3 mensagens angélicas serão pregadas como sendo uma só, na voz poderosa do 4º anjo de Apocalipse 18. Aqui diz o verso 2: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. É uma repetição da segunda mensagem angélica: caiu, caiu a grande Babilônia. Queridos, neste período em que o juízo dos vivos estiver sendo processado, a partir do decreto dominical aprovado mundialmente, nesse momento as 3 mensagens angélicas estarão sendo pregadas pelos santos do Altíssimo, pelo batismo do Espírito Santo. Eles pregarão esta mensagem de forma compacta e poderosa, sendo ajudados por Deus nesta pregação. Deus ajuda a pregação do Evangelho no mundo todo, em testemunho a todas as gentes, todas as nações. O Evangelho será pregado ao mundo todo. Como? Deus vai ajudar, Deus tem uma estratégia. Apocalipse 6,12 mostra que quando se abrir o 6º selo, Deus vai usar um grande tremor de terra para sacudir a terra. O escurecimento do sol, a lua em sangue, a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares. Deus usa estes sinais, abalando as potências do céu. Queridos, Deus usa estes sinais para preparar o mundo inteiro para a mensagem dos 3 anjos, sendo pregada de uma forma compacta na voz do 4º anjo. O alto clamor é a pregação das 3 mensagens angélicas como sendo uma só, exatamente sendo ajudado pelos sinais majestosos do 6º selo de Apocalipse 6, versos 12 a 14. Queridos, o Evangelho será pregado no mundo todo em questão de dias, em questão de semanas. Não haverá uma pessoa na face da terra que não saberá o que é sábado e o que é domingo, e a diferença entre sábado e domingo, entre o selo do Deus vivo e o sinal da besta. O mundo todo saberá, porque o sinal da besta não será aplicado na mente das pessoas, na testa ou na mão das pessoas de forma ignorante. Todos terão que fazer uma decisão consciente e inteligente a favor do selo do Deus vivo ou a favor do sinal da besta. Por isso esta mensagem será pregada no mundo todo. E Deus vai ajudar. Deus tomou sobre si a responsabilidade de preparar o mundo para esta evangelização mundial. É Deus que tomou sobre si essa responsabilidade. E Deus vai fazer isso através dos grandes sinais, abalando as potências do céu, usando os sinais já anunciados em Apocalipse 6. Por isso, queridos, aqui diz: e clamou fortemente, capítulo 18, verso 2, com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Quem vai proclamar esta mensagem? Quem? Os santos do Altíssimo. Os primeiros que serão batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo serão os 144.000. Cristo usou 12 discípulos batizados pelo Espírito Santo
para revolucionar o mundo no primeiro século. Agora, Jesus Cristo usa 144 mil discípulos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo para abalar o mundo. Queridos, a pregação do Evangelho vai terminar com conversões de uma multidão. São multidões que vão se converter em um só dia. Por isso diz essa mensagem: caiu a grande Babilônia. Deus está chamando você para pregar essa mensagem. E se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. As 10 supernações, lideradas pelo líder romano, todas beberam do vinho de Babilônia. Por isso diz aqui, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi, verso 4, ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, aleluia. Deus tem um povo em Babilônia que não vai se perder, é um povo que vai ser salvo, porque eles vão sair de Babilônia. Eles vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Por isso, esta mensagem poderosa será pregada com o poder do Espírito Santo, na voz dos 144 mil, os santos do Altíssimo. Eles dirão: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Aleluia! Meu querido irmão, a reforma continua. A reforma continua. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé. Mas Deus acrescentou à palavra de Deus, acrescentou o espírito de profecia. À reforma protestante, Deus acrescentou uma outra reforma chamada a reforma da saúde. Este povo remanescente, que obedece os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, que crê no espírito de profecia e que abraçou a reforma da saúde, eles se tornaram templos do Espírito Santo. Eles são batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. A reforma da saúde foi dada para esta última geração, para fazer do seu corpo o templo do Espírito Santo, para que a sua mente seja possuída pelo Espírito Santo e que você seja guiado pelo Espírito Santo, para que você seja uma possessão do Espírito Santo. Aleluia! Esta é a missão gloriosa de Deus para você, meu querido irmão. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a glória de Deus enche a terra. A glória de Deus enche a terra através dos santos do Altíssimo. A glória de Deus estará refletida no rosto dos santos do Altíssimo. A glória de Deus é o caráter de Deus. E é o caráter de Deus que está sendo impresso em você, meu irmão. É o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo que é impresso, é implantado em você, é comunicado para você através do Espírito Santo. Por isso a glória de Deus vai encher a terra, porque os santos do Altíssimo estarão fazendo o caráter de Deus brilhar em toda a terra. Em toda a terra. Eles estarão fazendo brilhar o caráter de Deus estampado em você. A glória de Deus enche a terra, porque os filhos de Deus percorrerão a terra, refletindo no seu rosto o caráter de Deus. Apocalipse capítulo 18, verso 1 diz: e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Este anjo poderoso, o quarto anjo de Apocalipse 18, representa os santos do Altíssimo, batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, selados pelo selo do Deus vivo. Eles refletem a glória de Deus. A glória de Deus está no seu nome, YHWH, e no seu caráter, refletido na sua santa lei. O grande conflito entre o bem e o mal é também sobre a honra ou reputação de Deus. Satanás declarou que Deus é injusto, que ele exige adoração, mas dá pouco em troca. O mal declara que a lei de Deus restringe nossa liberdade e limita nossa alegria. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus desmascararam esse mito. Aquele que nos criou mergulhou no poço de horrores para nos redimir.
Na cruz, Jesus respondeu às acusações de Satanás e demonstrou que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia. Encantados com o seu amor, preocupados com a sua honra, seu povo, do tempo do fim, revela a sua glória. O caráter amoroso e abnegado de Jesus estará sendo revelado no povo de Deus na terra. Por isso a terra será iluminada pelo caráter divino, refletido em você. Êxodo 34, versos 6 a 7. Abra sua Bíblia. Êxodo 34 e os versos 6 a 7. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus disse: você vai ver a minha glória. Mas veja o que aconteceu em Êxodo 34, versos 6 a 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, Moisés clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Queridos, quando Deus passou diante de Moisés, Moisés não viu a face de Deus. Moisés viu a glória de Deus. E Moisés descreveu a glória de Deus, descrevendo o caráter de Deus. Porque a glória de Deus não é outra coisa senão o caráter de Deus. Por isso o caráter de Deus será refletido no seu povo. Quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava, porque ele esteve em contato 40 dias no Monte Sinai com o Deus da glória. E ele desceu e o rosto dele brilhava. Queridos, aqueles que receberem o batismo do Espírito Santo, aqueles que forem selados pelo selo do Deus vivo, eles estarão refletindo a glória de Deus. As pessoas verão o seu rosto brilhando, assim como olharam para o rosto de Estevão e viram o rosto de Estevão como sendo um rosto de anjo, assim como olharam para Moisés e viram ali a glória de Deus refletida em Moisés, assim também os santos do Altíssimo, selados pelo selo do Deus vivo e batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, estarão refletindo a glória de Deus no mundo inteiro. Queridos, o caráter de Deus será revelado em você. A glória de Deus é o seu caráter. A terra estará cheia da glória de Deus quando estivermos cheios do seu amor e nosso caráter for transformado por seu amor. Quando o selo do Deus vivo for implantado em você, o caráter de Deus terá sido implantado em você. O caráter de Cristo estará sendo incorporado em você. A glória de Deus em você. A glória de Deus em nós. O caráter de Deus refletido em você. Você tem a mente de Jesus e você tem o caráter de Jesus e a glória de Jesus será refletida em você. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o cordeiro que foi morto. Há muitos símbolos importantes no Apocalipse. No Apocalipse você encontra o símbolo de um dragão no céu. Apocalipse 12, verso 3, 4 e 7. Você vê no Apocalipse anjos voando no meio do céu. Apocalipse 14, verso 6. Você vê no Apocalipse uma mulher montada numa besta escarlate. Apocalipse 17, verso 3. E assim por diante. O Espírito Santo inspirou João a colocá-los na palavra e eles têm papéis importantes na revelação da verdade para os que leem as palavras deste livro e as praticam. No entanto, há outra imagem que aparece com frequência em todo o livro do Apocalipse. Qual é essa imagem? E o que ela representa? Ah, meus queridos, a imagem que mais aparece no Apocalipse não são as bestas, mas é o Cordeiro de Deus que foi morto e que reviveu. O Cordeiro de Deus está presente em todo o Apocalipse. Por isso, o Apocalipse é definido como revelações de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5 e o verso 6. Apocalipse capítulo 5 e o verso 6. E leia comigo. Aqui diz: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Um cordeiro. Queridos, o Cordeiro de Deus é o centro da mensagem do Apocalipse. No verso 8 agora, capítulo 5, verso 8.
E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, o Cordeiro de Deus. E agora o verso 12, capítulo 5, verso 12, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. O Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto e que reviveu. E aqui no capítulo 5, o Cordeiro aparece como o leão da tribo de Judá, porque mostra Jesus Cristo como juiz no juízo celestial, no santuário celestial. Abra também a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7 e o verso 17. Aqui a palavra de Deus diz: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. O Cordeiro vai nos apacentar, porque ele é o nosso sumo pastor. O Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E agora leia também Apocalipse capítulo 14 e o verso 1. Apocalipse capítulo 14 e o verso 1. Leia comigo. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele os 144.000. O Cordeiro está por todo o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 15 e o verso 3. Apocalipse capítulo 15 e o verso 3. Leia comigo. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. E agora leia também Apocalipse 19 e o verso 7. Apocalipse capítulo 19 e o verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, as bodas do Cordeiro. E agora leia comigo também Apocalipse capítulo 21 e o verso 22. Apocalipse capítulo 21 e o verso 22. Aqui diz: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, verso 22, e agora o verso 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Agora leia também capítulo 22 e verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Trono de Deus e do Cordeiro, o trono do Pai e o trono do Filho. E agora leia também Apocalipse 22, verso 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Como diz a introdução do livro do Apocalipse, ele é uma revelação de Jesus Cristo. Ele não é só um cordeiro, mas é um cordeiro que foi morto, mas que reviveu e vive para todo sempre. Jesus crucificado é a alma e o coração do Apocalipse, e também é a alma e o coração das 3 mensagens angélicas. Não podemos ser fiéis ao nosso chamado, não podemos realizar a obra para a qual Deus nos criou, a menos que tenhamos o Cordeiro morto, crucificado e ressurreto como sendo o foco das nossas mensagens. Devemos colocar intencionalmente o Cordeiro que foi morto e que ressuscitou no centro das nossas doutrinas e nossa missão, e no cerne de cada sermão que pregamos, o centro de cada artigo que escrevemos, de cada oração que fazemos, de cada canção que cantamos, de cada estudo bíblico que damos e em tudo o que fazemos. Que o amor revelado pelo Cordeiro na cruz transforme a maneira como tratamos uns aos outros. Em meio às imagens de bestas perigosas do Apocalipse, em meio a estas imagens terríveis de dragão que faz guerra, em meio às pragas, em meio à perseguição, em meio a esta marca chamada marca da besta, permanece à frente, no centro de tudo, o Cordeiro que foi morto e que reviveu. Meu querido irmão, as 3 mensagens angélicas são sobre o Cordeiro que foi morto e que reviveu, subiu ao céu.
Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. O centro da mensagem do Apocalipse é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Nós somos apaixonados por Jesus. Jesus é tudo na minha vida. Jesus precisa ser tudo na sua vida. Ele é o nosso sonho, Ele é o nosso pão, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso provedor, Ele é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Ele é a pedra que vai descer do céu. Ele virá para nos buscar e nos arrebatar para o céu. Jesus é tudo no Apocalipse. Jesus é tudo na vida dos salvos, dos comprados pelo sangue de Jesus. Servos de Deus, com o rosto iluminado, irradiando com uma santa consagração, se apressarão de um lugar ao outro para proclamar a mensagem do céu, o alto clamor, o sai dela povo meu, as 3 mensagens angélicas de forma compacta, na voz do 4º anjo. Essa é a missão que Deus deu para você, meu querido irmão. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência: sai dela, povo meu. Haverá milagres, doentes serão curados, sinais e maravilhas acompanharão os pregadores do Evangelho eterno. Queridos, Deus vai derramar o Espírito Santo em forma de chuva serôdia. E a pregação do Evangelho vai terminar com muito poder, com uma conversão de uma grande multidão. Sinais e maravilhas, curas vão acompanhar as pregações dos santos do Altíssimo. Deus quer revestir você deste poder do Espírito Santo. Deus quer implantar em você a glória dele, o caráter dele. Deus quer escrever na sua testa santidade ao Senhor, o nome do nosso Pai, o nome de Jesus Cristo e o nosso destino, a Nova Jerusalém. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão. Que Jesus Cristo volte logo e que você e eu sejamos os instrumentos de Deus para a proclamação do alto clamor e para a salvação de uma grande multidão. Aleluia, aleluia. Eu quero orar com você neste momento. Pai querido que estás nos céus, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Escreve na nossa testa santidade ao Senhor, o nome do nosso Pai, o teu nome Jesus, a Nova Jerusalém. Reveste-nos do poder do Espírito Santo para proclamarmos as 3 mensagens angélicas de forma compacta, como sendo uma só, na voz do 4º anjo, o alto clamor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Fique com a paz de meu Jesus. Amém.